O trabalho da psicologia no ambiente hospitalar, né? A gente viu até aqui prevenção primária, secundária, e agora nós vamos entrar na atenção terciária, que é justamente esse trabalho desenvolvido nos hospitais. O que a gente tem como característica? Né? A gente tem como característica uma unidade altamente especializada, né? Com RH altamente especializado, com recursos estruturais muito complexos, né? Nós temos aí aparelhos, medicamentos, exames extremamente caros, né? Específicos e que vão cumprir fins muito específicos aí dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Gente, espera só um pouquinho que deu um chilique na minha cachorra, ela resolveu brincar comigo, aquele brincar de cachorro do tipo loucura, justamente agora. Esperem só um pouquinho, peraí. Vem cá, vem. Ó, vamos lá. Vai buscar. Pronto. Mas por sorte ela já está aderindo a brincadeiras, vou cansá-la enquanto eu dou aula, e vamos que vamos. Então, o que o hospital tem, né, de diferente, logo que a gente bate o olho, quando a gente olha para a estrutura, né, e para as atenções em saúde? Ele é essa unidade altamente especializada. Antes do SUS, o que a gente tinha? A gente tinha uma tendência da população a migrar para as regiões centrais e para qualquer coisa, fosse aquela dorzinha de garganta, aquela febrezinha no filho, para qualquer coisa acessar o hospital. Tá? Hoje em dia, como já temos falado até aqui, essa lógica se transformou. A gente vive num outro discurso, numa outra prática em relação à saúde, de a saúde estar próxima às pessoas. 80%, por média de 70% a 80%, dos serviços em saúde pública são na atenção básica, são na lógica preventiva, né? Preventiva de quê? Do agravamento das patologias, das doenças, tá bom? E hoje aqui a gente está falando de autoespecialização. Autoespecialização de equipe, autoespecialização de equipamentos, autoespecialização de saberes, tá? Então, eu vou ter a ala de cardio, eu vou ter a ala de oncologia, eu vou ter a ala de nefrologia. Então, eu vou ter alas altamente especializadas, né, que vão atender patologias específicas. E como eu falei para vocês, não sei se foi na turma de vocês que eu falei semana passada, nós psicólogos também podemos nos tornar altamente especializados quando trabalhamos no ambiente hospitalar. Falei para vocês, o hospitalar era muito forte na universidade que eu estudei, muito forte mesmo, né? E muitas das minhas colegas, depois que se formaram, passaram a trabalhar com psicologia hospitalar. Eu tenho uma colega que formou comigo, que é especialista em cardiologia, tá? Em psicologia hospitalar com pacientes cardíacos, e uma outra colega que é especialista em psicologia hospitalar com pacientes oncológicos, tá? Pacientes com câncer. Então, olhem como a psicologia pode estar presente na política pública de saúde, né? Com fazeres muito diversos, mesmo dentro da mesma política pública. Se a gente pensar no colega psicólogo trabalhando lá na equipe da estratégia da saúde da família, né? E trabalhando em toda aquela lógica preventiva, aquela lógica de ir ao encontro, ao mesmo tempo nós podemos ter uma psicóloga, um psicólogo trabalhando no hospital público, um psicólogo, uma psicóloga altamente especializado, trabalhando exclusivamente numa unidade para um determinado tipo de patologias, como no caso das patologias cardíacas, tá bom? Ok? Bom,
que a gente faz quando a gente está no hospital, né? Qual é o nosso objetivo? Gente, batendo na tecla que eu sempre bato, toda vez que tivermos psicólogos trabalhando, os psicólogos trabalham com saúde mental. Esse é o nosso fazer é voltado para a promoção da saúde mental. Seja na empresa, seja no hospital, seja na escola, certo? É sempre fomentar nos ambientes em que estivermos trabalhando saúde mental. Então, isso é algo posto. Eu já fiz com a turma de vocês a brincadeira do marciano, né? Que se chegasse na Terra e perguntasse para vocês o que vocês fazem da vida enquanto trabalho, vocês diriam que são psicólogos. E se ele perguntasse o que faz um psicólogo, vocês diriam: ele trabalha a saúde mental das pessoas. Tá bom? Ok? Bom, os locais, né, do hospital, assim como eu falei para vocês, eles diferem. Então, se a gente pensar um hospital inteiro, né, pense em um hospital público grande, com todas as suas alas, com todos os seus espaços específicos, e aí as alas são os lugares onde ficam agrupados os pacientes com determinados tipos de patologia, né? Assim como eu falei para vocês, que tem a ala de cardio, tem a ala de onco, tem o bloco cirúrgico, onde são feitas as cirurgias de todas as alas, tá? Então, nos hospitais, nós temos locais diferentes entre si, a gente tem o ambulatório, temos ambulatório nos hospitais, tá? Nós temos muitas vezes o PS, o pronto-socorro do hospital, que é aquele lugar onde se dá a entrada dos casos, muitas vezes vindo de PS dos territórios, tá? Que é aquela primeira chegada. Nós vamos ver tudo isso agora. Dependendo do lugar dentro do hospital que a gente está falando, eles vão ter representações sociais. Eu tenho certeza que quando eu falei para vocês a oncologia, muitos pensaram assim: nossa, que difícil, né? Nossa, câncer, né? Veja, o câncer é uma patologia coberta de significado simbólico dentro da sociedade, né? Inclusive, ele, enquanto patologia, acaba tendo um significado de uso para se referir a algo que é ruim, né? Nossa, é um câncer, né? Então, o próprio senso comum, ele se apropria do nome da patologia, e por si só, o nome da patologia é recoberto, né? Com uma série de outros significados e sentidos que a própria patologia não necessariamente tem, né? Então, esses locais do hospital, eles desencadeiam a ansiedade já pela própria construção social que tem sobre isso. A infectologia, por exemplo, pensem na infectologia agora no período de pandemia, né? Os casos de Covid, eles seriam isolados na infectologia. É claro que a gente teve uma pandemia de proporções astronômicas e que foram criados hospitais de campanha justamente para receber os doentes de Covid, né? Daí a gente tem uma circunstância muito peculiar aí, né? Uma pandemia, uma doença de rápido contágio e desconhecida até então, tá certo? Então, essas representações sociais dessas alas, elas por si só já geram reações, né? Percepções, emoções em relação a elas, tá? Bom, e como eu falei para vocês, a porta de entrada, né, dos hospitais se dá ou pelos ambulatórios ou pelos pronto-socorros dentro das próprias unidades ou vindos encaminhados de pronto-socorro. Por exemplo, o indivíduo que é acompanhado pelo CAPS, ele tem um surto psicótico, né? Qual é o primeiro lugar se a cidade não tem, né, um CAPS-3, qual é o primeiro lugar que se vai levar? Né? Para um pronto-socorro, porque o pronto-socorro ele vai fazer aquele atendimento imediato, né, rápido, né, e fazer aquele primeiro acolhimento para
cessar os sintomas ou estado de crise. Então, uma pessoa vai ser levada para o PS. Posteriormente, essa pessoa seria encaminhada a um hospital geral e internada nos leitos psiquiátricos que devem estar disponíveis em hospitais gerais. Karina, tem que ter leito psiquiátrico em hospital geral? Sim, pessoal. Na lei da reforma psiquiátrica, os municípios têm a responsabilidade de assegurar vagas para pacientes psiquiátricos nos hospitais gerais. Tem isso aqui em Piracicaba, Karina? É uma das questões que estamos discutindo com a Secretaria Municipal de Saúde. É obrigatório e nossa cidade não tem, tá bom? Além do CAPS 3, que já era para estar instalado há tempos e não está. Ou seja, não temos leitos psiquiátricos na nossa cidade. Então, como é que faz, Karina? Se é uma situação emergencial, chama o SAMU, leva para o PS e depois, havendo necessidade de internação psiquiátrica, vai para o Hospital Bezerra de Menezes, que é um hospital da RAPSE, é um hospital regional, tá? Um hospital regional que atende a região de Piracicaba e fica lá em Rio Claro, tá bom? E aí, chegando no PS ou nos ambulatórios externos ao hospital, reconhecida a necessidade de internação, o paciente é transferido para a enfermaria, né? Levado para o hospital, para a enfermaria, ou, em casos mais graves, para tratamento intensivo, nas unidades de tratamento intensivo. Tá certo? Perceberam? Estado agudo, situação de crise, pronto-socorro ou ambulatório, verificou-se a necessidade de internação, ele é encaminhado, então. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos adiante. Bom, o que é atendido, né, no pronto-socorro das unidades hospitalares que, né, no pronto atendimento, aquele pronto-socorro dentro da unidade hospitalar? Urgências e emergências médicas, né, ou médicas físicas ou psiquiátricas, tá certo? Então, urgências médicas com dor psíquica, dor física, né, um estado de emergencial, de urgência no atendimento. Não dá para agendar uma consulta, não dá para esperar o horário comercial. Tem que ser agora. Não dá para esperar a unidade abrir. Tem de ser agora. Ou, muitas vezes, não dá para levar o indivíduo até a unidade. Chama-se o serviço, né, móvel de urgência, que é o SAMU, né, que vai, então, ao encontro dessa pessoa em situação de urgência e os paramédicos e a equipe do SAMU já vão identificar, né, fazer ali, medir os sinais, verificar o quadro e entender para onde vão encaminhar aquela pessoa, tá? Qual hospital, por exemplo, digamos que seja uma circunstância específica, tá? De uma queimadura muito gravosa, né? A gente não tem um hospital que seja especializado em queimados. A gente tem aqui em Limeira, por exemplo, né? Então, essa ambulância, ela já vai acionando essa rede para entender para onde pode deslocar essa pessoa, considerando qual a situação de urgência médica que nós temos aí em questão, tá bom? Então, pode ser por acidente, por doenças pré-existentes que já estavam estabelecidas, mas que entram no estado de urgência, tá? Por exemplo, aconteceu um grande acidente, são vários casos de traumato. A gente já sabe que aquelas pessoas vão ser encaminhadas em estado grave, por exemplo, para um hospital. Precisa ser um hospital de traumato? Não necessariamente, mas serão levados para a ala de traumatologia do hospital mais próximo, ok? Referenciado ali aquele território, tá? Uma das questões muito importantes que nós, enquanto psicólogos, precisamos nos ater é que a internação, né, ela acaba objetificando a pessoa, no sentido de que é muito usual, né, que os próprios profissionais das equipes de saúde, sobretudo em quadros graves ou com risco de morte, que eles façam um isolamento afetivo,
tá? Para poder lidar com a dor física, com a dor psíquica, com o sofrimento não só do doente, mas também dos familiares. E acaba havendo um fenômeno de objetificação do doente. Ele é como se as equipes negassem os afetos para poder agir e atuar com a celeridade, com a perícia necessária. Acontece que isso acaba por gerar um fenômeno que nós trabalhamos muito quando trabalhamos em hospital, que é essa coisificação da pessoa. Lá pelas tantas, quem é o ser humano que está ali com um quadro de trauma ou com um infarto, ele deixa de existir e ele passa a ser o paciente, né? O cardio do leito tal. Né? E nós, enquanto psicólogos, precisamos ficar muito atentos para esse fenômeno nas equipes dos hospitais. Ele é muito comum, gente. Ele é muito comum e ele acaba sendo normalizado. Quando você, de alguma forma, propõe, né? Eu falei para vocês que eu tive uma experiência de trabalho em hospital com os recursos humanos, né? Quando você, de alguma forma, mexe nisso, você está mexendo numa defesa das equipes. E muitas vezes essa defesa ela é erguida justamente para evitar o sofrimento. Só que acontece que com o passar do tempo, quando essa defesa, né, fica rígida demais, cristaliza, a pessoa vai fazer sintoma de uma outra forma, né? Prova está que os índices de estresse de burnout são altíssimos em unidades hospitalares, tá? Então, vejam, é um lugar que se lida com a dor, com o sofrimento, com o risco de morte e com a morte, tá? E com a morte. Isso acaba emanando enquanto fenômeno de trabalho para as equipes. Temos altos índices de uso de substâncias lícitas ou ilícitas, né? O próprio uso dos medicamentos aos quais se tem acesso, né? Altíssimo nos hospitais. Então, é importante que vocês se atenham a isso. Vocês não tiveram psicologia hospitalar ainda, né? Essa é uma disciplina muito legal para quem gosta. Eu dei essa disciplina em Limeira, na Anhanguera de Limeira. Ela é ótima, é uma ótima disciplina. Espero que quando vocês forem ter, que vocês a tenham com professor presencial, porque é muito legal, é muito bacana, vocês vão gostar muito. Dá para a gente entender muito sobre psicossomática, sofrimento das equipes, né? Muito bacana. Como a gente trabalha com criança hospitalizada, criança em estado terminal, gente. Eu já tive experiência de trabalho com criança em estado terminal, criança que vai morrer, né? Enfim, nós vamos chegar mais adiante, eu vou retomar, que eu já conversei sobre isso com vocês, eu me recordo, tá? Junto com essa coisificação do paciente internado, né, hospitalizado, colocam-se, então, questões relativas à perda da autonomia, né? O contato com o desconhecido, com o imprevisto, né? Com aquilo que é imprevisível. Né? Vamos supor, a pessoa chega lá e acaba fazendo os exames e constata-se um câncer. E fazendo os exames, constata-se que esse câncer é maligno. Né? Bom, imaginem a reação, né, o impacto disso na pessoa que está acometida da patologia, mas também os familiares, os amigos, né, as pessoas que acaba-se de chegar a um diagnóstico que não se sabe exatamente aonde vai dar, né, se vai ser possível de se conter ou não. Então, a pessoa acaba ficando à mercê dos cuidados e ela perde a autonomia para ir e vir, muitas vezes para fazer coisas básicas, né, como poder ir ao banheiro. Muitas vezes a pessoa precisa passar sonda, né, ou usar fraldas para quem perde ali a capacidade do esfíncter urinário. Veja, é um lugar onde até a pessoa mais independente, mais autossuficiente, está sujeita a perder a autonomia. E esse é outro fenômeno que a gente lida muito quando trabalha em hospital,
tá certo? Não só em relação ao paciente, mas também em relação a seus familiares, ok? Bom, e aí vocês estão trabalhando no hospital e a gente vai falar do acolhimento no ambiente hospitalar, tá? E acolhimento mesmo é chegar perto e acolher a demanda, entender a demanda. E a demanda não vem só do indivíduo, mas muitas vezes essa demanda vem do núcleo familiar inteiro, tá? Pode ser um idoso com seus filhos e esposa, pode ser uma criança com seus pais e irmãos, pode ser uma pessoa, um adolescente, enfim, a gente vai acolher muitas vezes sujeito e sua família. Não esqueçam, assim como a política de assistência, a política de saúde tem na família uma potente rede de apoio, um núcleo organizador do trabalho. E isso não vale só para a atenção básica. Isso vale para a atenção primária, secundária e terciária, inclusive no ambiente hospitalar. Nunca esqueçamos esses conceitos de base, tá bom? Bom, primeira fase do acolhimento de um paciente no ambiente hospitalar é a fase do acesso. É quando o paciente chega, né? Muitas vezes acompanhado de um familiar ou de um responsável, né? E é nesse momento que é imprescindível que as equipes proporcionem segurança e conforto. O que a gente vê às vezes, né, nos hospitais públicos brasileiros, as pessoas largadas pelos corredores, né, pessoas que eram para estar em alas, em enfermarias, né? Poxa, se o paciente é um paciente específico, ele não tem que estar na enfermaria. A enfermaria é um lugar de acolhida, né, de uma primeira olhada, de um primeiro atendimento aos sintomas, se o caso não é um caso de UTI, por exemplo. Então, você imagina você ter uma questão cardíaca, não ter vaga na cardiologia e você ficar numa enfermaria, mais exposta, numa maca, né? Quer dizer, bom, você já está fragilizado pela doença, você já está com a sua autonomia reduzida e você ainda está em condições precarizadas. Isso é da nossa realidade dos hospitais públicos hoje, né? A segunda fase é a fase da escuta, né? A fase em que a gente incentiva ali a reflexão, a compreensão do paciente e dos familiares sobre a situação de saúde dele, né? Bom, vamos pegar aí, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, esse caso do câncer, né? Então, senhor, vocês são os psicólogos, né? Então, vocês já tiveram diagnóstico? Sim, já tivemos, doutora. É um câncer, é maligno, né? Que informações mais vocês têm? Evidentemente, pessoal, que quando a gente vai abordar um paciente nas alas, nós temos algumas responsabilidades nesse ambiente hospitalar. A gente deve ir ao encontro de alguém da equipe que acompanha aquele caso, fazer a leitura do prontuário, né? Todo paciente hospitalizado é obrigatório, isso é posto em lei, ele tem um prontuário. Geralmente esse prontuário fica na frente da cama do paciente, aquela pranchetinha, né? Ou fica ali, ou fica numa outra sala. Ali fica uma folha maior, uma folha com algumas informações para identificação, e o prontuário propriamente dito em uma outra sala. Hoje em dia, digitalizados, claro, né? Mas antigamente, quando eu fiz os estágios, nos 3 hospitais que eu fiz estágio, esses prontuários eram físicos, tá? Imagina, gente, em 1995, o primeiro estágio que eu fiz, né? Então, a gente nem tinha ainda. Tinha computador, óbvio, mas não se tinha o hábito de armazenar os conteúdos no computador, tá? Sim, a terceira fase é a fase de diálogo, né? Onde a gente vai orientar esses familiares sobre o que está acontecendo, né? Com o familiar dele, com o parente dele, e facilitar a compreensão não só dos familiares, mas também do paciente. Veja, na fase de escuta, né? A gente tenta entender, né, e fomentar que ele questione sobre o quadro.
Nessa fase do diálogo, a gente facilita a compreensão dessas informações, a gente já vai ter feito a nossa lição de casa, que é acessado o prontuário, dialogado com a equipe, do que se trata aquele caso, né? Aquele quadro imprescindível a gente saber as condições de saúde do paciente para abordá-lo, né? E poder fomentar a saúde mental. Como é que eu vou fomentar a saúde mental se eu não sei das circunstâncias do adoecimento, né? E das possibilidades de cura ou de, enfim, né? As informações que a equipe médica já tenha levantado. Aí a quarta fase, né, é a fase de apoio, onde a gente vai verificar, então a gente já acolheu, a gente já escutou e instigou as curiosidades da família do doente sobre o quadro, a gente já dialogou e esclareceu, promoveu compreensão sobre o quadro, agora a gente vai verificar que outras necessidades esse paciente, o seu núcleo familiar, tem, né, durante aquele período de internação. Tá? Evidentemente que aí nós podemos fazer encaminhamentos, nós podemos promover acessos a serviços externos ou mesmo internos, né? Muitas vezes a família diz, olha, nós não estamos conseguindo ter acesso ao médico. Realidade de hospital, gente, público, aqui, ó, muitas vezes, ver o médico, conversar com o médico é artigo raro, né? E em algumas circunstâncias, o profissional psi pode ser essa ponte, né, de colher essas informações, evidentemente aquilo que não seja exclusivamente de responsabilidade do médico, e esclarecer isso para a família e para o doente. É muito importante a clareza sobre o quadro, e se já tivermos clareza sobre prognóstico, né, para onde ele vai, para onde ele pode se desenvolver, é importante que a gente já dialogue e trabalhe sobre isso. Porque se eu estou trabalhando as questões relativas à doença física, eu também estou trabalhando questões relativas à saúde mental, tá? Veja, o quadro de adoecimento, ele nunca vai estar descolado da nossa atuação. Afinal de contas, estamos trabalhando num hospital fomentando saúde mental, tá? Outra questão muito importante é que a gente se atenha ao vínculo, à ligação que temos com essas pessoas, a empatia que consigamos. Empatia não é dar um abraço e chorar junto, gente. Empatia é estarmos genuinamente interessados naquele quadro e genuinamente interessados nas necessidades daquele paciente e do seu núcleo familiar, tá? Às vezes as pessoas confundem afeto, demonstração de afeto, acolhida afetiva com formação de vínculo. Não que não haja afeto, mas a nossa função não é abraçar, sentar junto e chorar, tá? Não é, não é. Se a gente entende que é isso, a gente precisa repensar, porque não é. Isso não significa que não hajam casos e quadros que mexam potentemente conosco, tá? Não significa que a gente não vai ficar mexido com algumas realidades. É humano que nós fiquemos mexidos, mas para isso a gente tem a nossa terapia, supervisão se for necessário, porque a nossa função não é abraçar e chorar junto, tá? As nossas emoções, elas têm que estar de tal forma equilibradas para que a gente possa trabalhar com as pessoas, né? Pois bem, até aqui, alguma pergunta, pessoal? Karina, a mais. Os familiares ou o paciente, eles costumam perguntar exatamente sobre a doença? Para os psicólogos? Porque eu acho que quando você está ali, eles se sentem tão angustiados, né, ansiosos, sei lá, que eles vão perguntar para quem estiver ali, né? Isso mesmo. Estou perguntando assim, como saber daí explicar sobre a doença? Não nos cabe, certo? Exatamente, Márcia, exatamente. A gente não pode assumir o papel substitutivo do médico, por exemplo, né? A gente vai informar
aquilo sobre o qual temos conhecimento. Então, a gente pode se informar assim no prontuário, né? Quais são as hipóteses diagnósticas, Isso a gente pode lá olhar, o próprio paciente pode pedir para olhar o prontuário dele durante a internação. Então, fazer essa consulta e ter o diálogo com a equipe é imprescindível, né? Cada um está na sua área, mas saber de forma geral sobre o quadro é algo que nós podemos saber. Então, a gente vai informar aquilo que é possível que saibamos, né? E que saibamos comunicar sem nos colocarmos no lugar ou na função substitutiva do médico. Isso que você pergunta abre a possibilidade de eu assinalar bem isso, porque é muito importante. Então, assim, a gente não tem responsabilidade da notícia de que o estado é terminal, muitas vezes isso acontece, empurram para nós, vai, você é psicólogo, você sabe dar essa notícia. Não, quem tem que dar essa informação é quem sabe os porquês, né? E se há alguma chance, ou se não há, como vai se dar o tratamento daqui para frente, que é um cuidado paliativo, né? Então, nós não temos a função de executar a função do médico, mas é muito importante que nos informemos sobre o quadro de saúde das pessoas que vamos atender, né? Isso é muito importante, mas muito bem pontuado por você, não é nossa responsabilidade. O que acontece na prática nos hospitais? A gente conversa com os colegas, entendeu? O pessoal está lá, os pacientes nas camas, né, nos leitos, e você está ali na sala, aí tem um médico, tem um enfermeiro, tem os residentes, tem o fisioterapeuta, e você está ali também. Então, muitas vezes, pessoal, o caso do seu João no leito tanto, como é que tá? Quem sabe falar? Ah, não, olha só, hoje de manhã. E aí você conversa com o seu colega, né? Aí quer saber mais? Vai lá, olha o prontuário, tira dúvidas, né? Havendo dúvidas que nós não soubermos esclarecer, nós vamos levar isso para o restante da equipe, né? Podemos fazer até, Márcia, interconsultas, que são consultas conjuntas entre os profissionais, onde a gente está junto e aí esclarece, cada um na sua área, né, para o paciente sobre o caso. Funciona e é muito bonito o trabalho em interconsulta, tá? Até porque acho que esse trabalho de escuta que o psi faz, né, pro paciente, até para tirar essa dúvida que às vezes o médico falou assim, ou falou muito rápido, ou falou um termo muito técnico, e o paciente nem o familiar às vezes, né, não entende nada. Então, acho que a primeira escuta até, de repente, é isso, né? Assim, saber se o paciente está realmente ciente daquilo que ele tem, do que vai acontecer com ele ali, né? Exatamente. Olha aqui as fases, né? A fase de escuta, para ouvir até que ponto ele está a par do quadro, vamos dizer assim, ele e a família, e a fase do diálogo, onde a gente orienta, tira algumas dúvidas, mas não só tira dúvidas, a gente vai ler as fantasias que estão vigentes. Existe a fantasia de morte? Existe uma fantasia de abandono? Quais são as fantasias, né, que esse paciente ergue nas suas defesas em face da internação? Quais são os mecanismos de defesa que esse paciente está se utilizando para passar por esse período de adoecimento, né? Ele está muito ansioso, ele está muito paranoico, né? Tudo isso. A gente vai escutar a história, a gente pode até esclarecer coisas concretas, mas o nosso olhar é com todo o nosso arcabouço. A gente está enxergando além, né? Através, né? E a conversa sobre o quadro e sobre doença, ela pode ser exatamente aí que começa a se formar o vínculo, né? Porque o motivo pelo qual tanto nós, enquanto psicólogos, quanto pacientes estão ali, é em função da doença. Só que a gente está em função da doença para fomentar a saúde mental, né? E começar conversando sobre a doença, via de regra, é o primeiro canal de construção do vínculo, tá? Tudo bem? Aproveitando esse gancho da Márcia, né, ligando com o que a senhora falou também a respeito disso, eu fiz um curso de psicologia do luto, né, e a psicóloga falava muito isso, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nos hospitais, os médicos ou a equipe acabam querendo que o psicólogo dê a notícia aos familiares, né,
é isso mesmo que ocorre. Só que daí, claro, não é a tarefa do psicólogo, mas muitas vezes querem empurrar isso, né, como mais ou menos na questão do diagnóstico, né? Exatamente, Vanessa. Quando eu fiz o estágio de psicologia clínica lá no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, né, Hospital da Santa Casa, isso era uma coisa que a minha supervisora falava muito para nós, assim, ela dizia, nunca entrem nessa cilada, não é porque nós entendemos de subjetividade que nós somos de aço, nós também sofremos, nós também temos que assumir aquilo que é nosso, e de mais a mais, o paciente vai querer saber os porquês. Ele tem esse direito. E o notório saber para explicar de onde estava a doença, para onde ela evoluiu e para onde ela vai, é do médico. Então, até por assim, é respeito conosco e respeito com o paciente também. Porque ninguém vai aceitar, como assim eu vou morrer? Né? E aí nós não vamos ter conhecimento técnico e teórico para explicar. Então, o que pode acontecer? Que é o que eu fiz no Hospital da Criança Santo Antônio, evidentemente, com a minha supervisora. Foi criado uma lógica, imagina, crianças com câncer, os casos que não tinha mais salvação. Então, era o oncologista, a psicóloga e o enfermeiro da unidade, certo? Eram essas pessoas. E eu, enquanto estagiária, acompanhava só como ouvinte, para ver aquilo tudo acontecendo, porque era um momento muito difícil. E dali se desdobrariam outros atendimentos da psicologia se a família e o paciente entendesse como necessário. A gente não impunha a nossa presença nesses casos, mas a gente oferecia a nossa atuação nesses casos, tá? Muito comum era assim, logo de cara, não querer saber de nada. E logo depois nos procurarem ou aceitarem a nossa presença, numa tentativa de minimização de uma dor lacinante, de uma dor cruel demais, né? Da ordem das injustiças da vida, quando a lógica de que quem vai primeiro são os filhos, não os pais, né? Então isso é algo muito difícil, né, de se entender. Se a gente chora quando os nossos pais morrem, né? Imagina que dor é essa quando o seu filho vai morrer, né? Isso é muito doído. Eu falei para vocês, nós fazíamos grupo com os pais das crianças que estavam sem prognóstico de recuperação. Olha, gente, só de lembrar eu me arrepio. Eu lembro fotograficamente de vários momentos, a minha memória é gravada de vários momentos desses grupos, sabe? Até o cheiro da ala eu me recordo, eu consigo evocar na memória, de tão marcante que foi essa experiência. Imagina, devia ter o quê? 17 anos, 18 anos quando fiz esse estágio. Algo muito potente. Há que se ter muita resiliência nesse caso, tá? E a gente também se afeta por isso. A gente também. Nós também. Tá? Ok? E sim, se ninguém quer lidar com isso, se puder empurrar para a gente naquela lógica de que a gente tem alguma métrica ou mágica para doer menos na gente, fazer doer menos no outro, a gente não pode entrar nessa cilada. Né? Então, que façamos uma interconsulta, onde vamos todos, né, comunicar o fato e dar os desdobramentos e a acolhida necessária, inclusive uns para os outros. Por que empurra para um? Vamos pegar todo mundo junto, então. Dói para todo mundo isso, né? Se dói para nós da equipe, imagina para quem está vivendo isso, né? Então, acho que é também uma questão da gente entender e ser humano, né? Dividir os fardos, inclusive com os colegas,
Por que tem que empurrar para nós? Geralmente, quando acham, a psicologia sabe resolver, sempre é uma cilada para nós, tá, gente? A gente tem sempre que abrir o olho. Geralmente aí vem cilada, né? E aí a gente desconstrói, não é positivo para nós, nem para quem a gente atende, essa lógica de que a gente tem um saber que nos faz não sentir dor ou promover um acolhimento do outro que vai curá-lo da dor, né? Isso é uma construção, né, de um poder que nós não temos. Assim, desse jeito, não. Né? Magicamente, não. Quem vai conseguir atenuar a dor de um pai e uma mãe que vai perder um filho, que vão perder um filho? A gente não vai conseguir atenuar, a gente vai conseguir acolher. Né? Ok? E o ambulatório clínico, hein, dentro dos hospitais? Nesse estágio que eu falei para vocês, os primeiros 6 meses eram nas alas, e a segunda etapa de 6 meses era nas alas e no ambulatório clínico, onde nós fazíamos o atendimento de psicologia clínica, tal qual vocês fazem no serviço escola. Né? A gente fazia no ambulatório clínico do hospital. No ambulatório clínico, são feitas consultas, tá, pessoal? Atendimento clínico mesmo, né? Tanto os médicos que acompanharam as pessoas na internação, como nós, enquanto psicólogos, tá? Muitos casos que eu acompanhava durante a internação e depois atendia clinicamente para dar andamento a esse desligamento da internação, atendia clinicamente enquanto estagiária de psicologia clínica. Tá? Até desligar. E era com psicoterapia breve, como eles citam aqui. O foco era o quê? Era trabalhar inicialmente as questões afetas à internação, né? No meio externo, já com consultas, podendo se desdobrar em outros conteúdos que não relacionados necessariamente com a internação. Mas havia um número de sessões específico, né? Estabelecido, pré-estabelecido, havendo, obviamente, a possibilidade de ampliar isso se necessário fosse, tá? Então, no ambulatório clínico, os pacientes não se encontram internados, né? E muitas vezes eles vão para realizar consultas com essa equipe, ou mesmo exames, né? Coleta de exames laboratoriais, algum procedimento que é necessário investigativo. Ah, não, tem que fazer um exame de imagem. Ah, tem que fazer, tá? Então, ali no ambulatório é uma clínica dentro do hospital, tá bom? Onde são feitas aí alguns procedimentos que não são relacionados naquele momento à internação, tá certo? Sobre o quadro clínico. A pessoa já pode estar desinternada ou pode estar internada ainda e ir para fazer um outro tipo de consulta, um outro tipo de atendimento dentro do próprio quadro ou relacionado a alguma outra patologia, tá? Pode gerar angústia, porque muitas vezes, se eu já saí da internação, o simples fato de voltar ao hospital para ter uma consulta, né, dependendo de como foi a minha vivência hospitalar de internação, né, pode ter sido uma vivência extremamente... Imaginem uma pessoa que entra com um quadro e esse quadro se agrava, e aí a pessoa... Vamos pensar assim, ó, um problema... Inicialmente, esse câncer que eu citei, que ele fosse um câncer de estômago, tá? Ok? Chega, é internado, faz a biópsia, constata-se um câncer maligno de estômago. Durante o curso da internação, vem à tona novos sintomas. E quando se percebe, esse câncer estava também alojado no intestino grosso, tá? Bom, vai internação, exame, químio, internação, e esse indivíduo precisa fazer uma cirurgia para retirada de parte desse intestino. Ou ele precisa tirar parte do intestino e o reto, por exemplo. Ele vai viver o resto da vida com uma bolsa de colostomia. Vocês percebem como a pessoa pode entrar para uma coisa e, dependendo do andamento do quadro, várias emoções, sentimentos, fantasias, angústias surgem. Então, esse quadro ele pode se desenrolar tanto num prognóstico
tranquilo, era um câncer de estômago, fez o tratamento, fez rádio, porque não precisou nem químio, conseguiu ali lidar com aquela situação muito regionalizada ali, né, muito específica dentro do corpo, foi embora. Vai voltar, mas ele vai voltar no ambulatório para recorrentemente fazer consultas com um onco e fazer os exames de rotina para verificar se esse câncer vai voltar ou não. Vocês concordam comigo que há uma chance muito grande de que a cada volta desse paciente ao ambulatório, ele reviva muitos elementos desse processo de adoecimento dele? Vocês percebem como isso? Então, ir ao ambulatório pode ser um fator desencadeante de angústia, tá? E de emoções aí que vão ser revividas ou emoções que vão ficar mais recrudescidas por ter que ir lá fazer as consultas naquele lugar, tá bom? Beleza? Acho que esse exemplo do quadro de câncer e o retorno, né, sendo grave ou não sendo grave, né, ele ilustra bem essas ansiedades que podem surgir e até aquele sentimento de angústia, né? Aquele não sei o que, né? Eu tinha uma professora que dizia que a angústia, ela é uma bola que sobe e desce e nunca aparece. É algo que fica correndo dentro da gente e que dá aquela sensação de mal-estar, geralmente acompanhada de ansiedade, tá bom? E hospitalização é, sim, por si só, um acontecimento que nos deixa até regressivos, tá? A gente fica mais vulnerável, mais frágil. Não é incomum que nós fiquemos mais regressivos, mais introspectivos, mais chorosos, tá? Dependendo do que se vai. Bom, se eu tentei fugir com roupa de bloco cirúrgico, vocês imaginem o que eu não sinto no hospital, né? Prova está que não trabalho. Eu contei para vocês sobre isso, né? Da minha fuga do bloco cirúrgico. Bem irracional, né? Justamente para ver que estava num nível de funcionamento mais arcaico ali, né? Luta ou fuga o negócio. Não ia lutar, né? Run! Ó, pessoal, bom, geralmente, né, quando o paciente que foi hospitalizado vem ao atendimento do psicólogo no ambulatório, isso é feito por uma indicação médica ou de outros profissionais da equipe, tá? Então, por exemplo, digamos que esse paciente que precisou tirar parte do intestino, inclusive o reto, tá? Em alguns casos, pessoal, eles até costuram a abertura anal, né? Para que não fique vazando secreções, alguma coisa assim, até porque defecar não acontecerá mais pelo reto, né? Acontecerá por uma bolsa que a pessoa vai carregar pelo resto da vida, vai ter que aprender a lidar com ela, enfim, todas essas circunstâncias. Esse é um quadro muito comum de a equipe, e muitas vezes isso é tirado em interconsulta. A gente está junto, né? São feitas reuniões regulares, né? Nas alas e nos hospitais. E lá se chega à conclusão, olha, vamos encaminhar para o acompanhamento psicológico ambulatorial, até que a gente possa, que o psicólogo possa trabalhar com esse paciente, né? A nova realidade de vida dele, né? E trabalhar isso com ele, que ele vai lidar com isso, mas meu Deus, como é que vai ficar agora, né? Eu sou casado, a minha mulher vai me ver assim com essa bolsa pendurada. Gente, isso são coisas que a gente vai ter que trabalhar com o paciente, né? Como é que ele vai lidar com essa nova realidade? Isso pode se dar em face de várias patologias, né? Uma pessoa que fica com uma limitação alimentar, as pessoas que fazem bariátrica, por exemplo, fazem um acompanhamento super complexo, psicológico, se não me engano, se não mudou, 2 anos antes, né? Começa esse acompanhamento, inclusive o acompanhamento é critério sine qua non, sem o qual não é permitido, né? Se constata-se que a pessoa está com contraindicação para bariátrica, se o psi constata, ele vai laudar isso, ele vai dizer, olha, por elemento XYZ, contraindicam a cirurgia, tá? E vai ser acompanhado esse paciente depois também, pelo menos deve, né? Depois de efetuar a bariátrica, porque ele vai ter uma série de fenômenos, não só relacionados ao ato de alimentar-se, que nesses casos é coberto de muitos significados simbólicos, mas também ele vai ter uma grande transformação na sua autoimagem.
né? Ele vai ter que mudar totalmente os hábitos alimentares e a imagem dele vai se transformar totalmente, né? E isso, o corpo às vezes emagrece muito mais rápido do que o cérebro reconhece, certo? Então, a gente precisa... Vocês vão ver isso em hospitalar, tá? Em hospitalar a gente fala sobre isso. Tem uma aula só sobre questões alimentares, cirurgia bariátrica, como é que a gente lida com isso, as que fazem a redução do estômago ou balão, né? Qual o perfil de uma, de outra, do paciente, né? Dos procedimentos, como é que a gente trabalha com os profissionais, o fonoaudiólogo também está na equipe, né? Porque vai mexer com toda essa região aqui, né? Muitas pessoas ficam até com a voz diferente depois da bariátrica, né? E como falar, como mastigar, bom, enfim, é super complexo esse acompanhamento. E é muito bacana. É um local para a gente trabalhar que é bem interessante. Quem tem gosto por isso, é uma especialização bem interessante e que tem bastante mercado de trabalho para nós, tá, pessoal? Bastante mesmo. Trabalhar com pacientes que, de alguma forma, precisaram passar por cirurgias gástricas, né? E especificamente aquelas que são para a redução da massa corporal, né, por uma circunstância de obesidade mórbida, né? É bem interessante, tá? Os pacientes também podem buscar espontaneamente o ambulatório do hospital. Eu vim aqui, que eu sei que aqui tem psicólogo, né? E eu quero fazer tratamento psicológico. É possível? É. Cada hospital vai fazer a gestão da entrada de seus pacientes, né? Tem hospital que tem vaga para abrir para a população, mas tem hospital que não, que a própria demanda do hospital, seja do paciente ou dos familiares, já dá conta de ocupar toda esse potencial de atendimento do seu próprio ambulatório, tá? Bom, isso aqui eu já falei. Que eu falei para vocês. Psicoterapia breve no ambulatório hospitalar, tá? Então, como eu já falei para vocês, o estágio de clínica que eu fiz no hospital era nessa modalidade, né? A orientação que tínhamos, a supervisora, né, discutia conosco os casos que entravam, então ela dizia, entrou esse caso aqui, esse caso já era acompanhado pela Karina, estagiária lá. Karina, quer continuar acompanhando no ambulatório? Sente que é melhor passar para uma outra colega estagiária? E aí nós discutíamos os casos, quem ia atender quais casos, né? E discutíamos também, após uma triagem prévia, quantas sessões, né? Discutíamos com a supervisora qual a estratégia de atendimento àquele paciente que nós daríamos, tá? Foi um estágio muito legal, aprendi muito, muito, muito mesmo. Aprendi coisas que eu uso até hoje, né? Dando aula com vocês, por exemplo, através de exemplos, né? Claro, eu me recordo de muitas coisas e hoje eu faço uma outra leitura de algumas coisas, né? Eu nunca vou esquecer de um paciente que eu atendi. E isso é uma coisa que, quando vocês estiverem hospitalar, se for comigo, a gente vai aprofundar, né, sobre a questão oncológica da criança. Eu não esqueci até hoje o nome dele, Gilson. Ele tinha um câncer de boca, tá, gente? Era uma criança que tinha 6 anos. Ele já estava hospitalizado há 1 ano e pouco. E a massa cancerosa, ela só aumentava, aumentava, aumentava. Então, na verdade, ele estava atrás das amígdalas aqui, sabe? Da glote, por aqui. E ele foi crescendo, crescendo e foi tomando conta da boca, do nariz. E eu nunca vou esquecer, isso era uma coisa que a nossa supervisora dizia, que quando nós tirávamos férias, parecia que os pacientes combinavam para partir nas nossas férias. E eu me recordo que eu tirei férias, né? Eu acompanhava ele na onco. Eu tirei férias no final do semestre. E quando eu voltei, ele tinha morrido, né? Foi uma coisa que eu nunca esqueci. Eu lembro fotograficamente do leito que ele ficava, da maneira, ele era uma criança ranzinza, e era muito legal, era muito difícil fazer vínculo com ele. Como ele não seria ranzinza, né, gente? Ele estava 1 ano e pouco sendo manipulado, virado de tudo quanto era jeito. Os pais sabiam que o prognóstico dele era irreversível e foi ficando cada vez mais evidente que era irreversível, né?
E eu nunca vou esquecer que eu voltei para o hospital, não deu tempo de ninguém me avisar. Eu catei a caixa de brinquedos, porque nós tínhamos uma caixa de brinquedo, cada estagiário montava, né, com os brinquedos específicos da ludoterapia. Eu catei a caixa de brinquedos, subi rápido para a unidade, com saudade daquele atendimento, né? Eu me lembro que a minha supervisora conversou muito sobre isso, né? Sobre essa saudade, o que era, né? Foi bem importante. E olhar para aquele leito vazio me deu uma sensação instantânea de vazio. Naquele dia eu chorei. Voltei para a sala e não fiquei fazendo um relatório. Foi muito interessante, né? Perceber que eu precisava daquele momento. Eu precisava chorar o luto daquela relação, porque era uma relação terapêutica. Tinha havido vínculo, né? E levou muito tempo até ele aceitar brincar comigo, até que ele aceitou, né? E a gente eu criei de uma certa forma, uma ilusão para eu conseguir trabalhar com a esperança de que talvez pudesse ter salvação, né? E aí depois em supervisão a gente viu isso, sim. Muito. A supervisora era muito boa, ela era uma senhora experientíssima, ela tinha mais de 30 e poucos anos só naquele hospital ali, né? Então, veja, nós somos arrebatados por essas questões quando trabalhamos em hospital, tá bom, gente? Elas nos atravessam e é importante a gente estar atento se a gente dá conta de trabalhar com isso. Eu já ali naquele estágio, eu já entendi que não. Eu fiz mais um estágio em hospital depois, mas era em organizacional. Era trabalhando com os trabalhadores. Então foi diferente, né? Não era tão direto como aquele que eu fiz. E com crianças ainda, né? Ok? Tá certo? Então, a psicoterapia breve, no ambiente do ambulatório hospitalar, ela pode ter um foco delimitado e objetivos definidos. Nessa experiência que eu tive, ela tinha, na grande maioria dos casos, um foco delimitado e objetivos muito bem definidos, tá? Em sua grande maioria, relacionados à patologia, né? E o prognóstico, né, daquele caso. Ou com os familiares, e também relacionados à patologia ou prognóstico. Quer ver um outro exemplo que eu tive? De uma atuação que eu tive? Bom, também havia um comitê dentro do hospital para lidar com os casos de violência contra a criança. Tá? Esse comitê, ele era um comitê composto por várias especialidades profissionais, então tinha médico, psicólogo, fono, físio, enfermeiro, estagiários das mais variadas áreas, era um comitê bem grande. A gente se reunia a cada 15 dias para discutir os casos de violência, porque às vezes a criança chegava por uma questão e se descobria outra questão, né? E uma vez eu me lembro que tinha um menino que ele havia sido violentado sexualmente e ele precisou internar para fazer cirurgias reconstitutivas, tá? A mãe dele tinha esquizofrenia, e então o menino era atendido em face da patologia física, né, e da violência brutal sofrida por uma colega minha. E a irmãzinha dele, por mim, certo? E a mãe, por um terceiro estagiário. Então, nesse caso, todo o núcleo familiar era atendido no ambulatório, por profissionais diferentes, claro, né? E me recordo que a pacientinha que eu atendia, ela tinha sintomas de psicose infantil. Foi o primeiro caso que eu atendi na minha vida em clínica, tá? E era um discurso no brincar, um brincar muito dissociado, assim, muito sem pé nem cabeça. E foi muito interessante que logo, como era o primeiro atendimento da minha vida, né? Aquilo foi tão gritante que eu pensei assim, nossa, será que todas as crianças brincam assim? Né? E aí a gente tinha que fazer relato dialogado da sessão de atendimento. Né? Nesse momento, larga o brinquedo e vai até a janela e diz blá, 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 blá. Relato dialogado tem, inclusive, descrição do que aconteceu. E depois você senta com o seu supervisor e você permite que o seu supervisor veja a sessão acontecendo. Querem ficar feras em psicologia clínica?
faça um relato dialogado. Quando eu supervisiono os psicólogos, porque eu não supervisiono alunos, eu supervisiono só colegas já formados. A grande maioria dos colegas, a gente reativa a prática do relato dialogado. Vocês não sabem a diferença que faz no nosso trabalho. Né? Depois, com o tempo, a gente pode abandonar essa prática. Mas quando a gente quiser analisar aprofundadamente um caso que a gente atende, o relato dialogado é uma ferramenta maravilhosa, tá? A gente fica fera mesmo. É trabalhoso? Muito. Mas é bom? Excelente, tá? Ok? Bom, e aí aqui aquilo que eu já conversei com vocês, né? O trabalho nosso dentro desse ambulatório pode ser a aceitação da convivência com a doença, ou mesmo lidar e atender familiares que precisem elaborar questões relacionadas à doença do seu familiar, como essa menina que eu atendia em função das questões envolvendo o irmão e a colega atendia a mãe, tá? Foi o padrasto que o violentou, tá? Gente, vocês vão ouvir sobre violência sexual contra a criança de montão. Se a grande maioria das pessoas do sexo feminino que são violentadas sexualmente são meninas até os 12 anos de idade, a grande maioria das pessoas do sexo feminino que sofrem violência sexual são meninas até os 12 anos de idade, certo? Para ficar claro, não são as mulheres adultas. Não que seja menos terrível, mas é que existe um fato muito importante sobre a nossa sociedade aí. Então, é óbvio que essas questões de violência sexual vão atravessar as nossas carreiras sempre. E é um conteúdo muito pesado de a gente trabalhar. Até porque, como os índices são muito altos, muitos psicólogos ou psicólogas foram também crianças que passaram por circunstâncias de violência sexual. Então, para a gente conseguir trabalhar, há que se ter muita resiliência, tá? Então, é um conteúdo que volta e meia surge na nossa carreira, porque os índices são muito altos, tá certo? Beleza? Vamos adiante, que aula pesada, né, gente? Ah, pesadão. As aulas de hospitalar, elas só não são pesadas quando a gente fala de das maternidades, dos nascimentos, né? Que daí a gente acaba voltando os olhos para a pulsão de vida, basicamente, né? Mas quando a gente trabalha em hospital, a pulsão de morte, ela está sempre espreitando, né? A morte em si, né? Está sempre espreitando, ok? Bom, aqui nós vamos falar agora das enfermarias, né? Dessas unidades que são separadas por características, né? Então, a gente pode ter enfermarias que são para diagnóstico, para recuperação, para tratamento extremamente rígido, né, de determinados quadros, né? Então, a internação nas enfermarias, elas podem ser variadas, né? Então, podem ser pediátricas, né? Muitos hospitais têm dentro do hospital geral a ala da pediatria, né? E aí, na pediatria, nós vamos ter crianças com quadros variados, né? E tudo vai ser muito diferente de uma enfermaria para outra, né? Por exemplo, uma enfermaria de infectologia, onde eu vou lidar com doenças infecto-contagiosas, ela vai ter bom, pensem, pneumonia, AIDS, Covid, né? Enfim, doenças que são contagiosas. Essa unidade, ela vai ter um isolamento maior que as outras. Vocês concordam comigo? E só a expressão isolamento, para nós que somos psicólogos, traz uma ideia variada na nossa cabeça, né? A gente pensa até em mecanismo de defesa, a gente pensa em qual é a consequência de ficar isolado, ainda mais nesse período que acabamos de sair de um isolamento potente por causa da pandemia, né? Então, cada enfermaria, cada ala
vai ser um universo à parte. E vocês vão perceber, se forem trabalhar em hospital, fazer algum estágio, que o perfil das equipes também é totalmente diferente, gente. É muito louco. O perfil das equipes é diferente, né? As pessoas que trabalham funcionam ali de um jeito diferente. Olhar para as equipes com o olhar do psicólogo que entende de grupos é muito interessante, porque daí a gente olha para aquela equipe como se fosse um indivíduo com características muito específicas. E é muito interessante isso. E aí a gente vai conhecendo aquele indivíduo, né? E as suas partes, né? Que são as pessoas que formam o todo, que é a equipe da nefro, a equipe da onco, a equipe da cardio, a equipe do bloco cirúrgico, tá? Em hospitalar, isso é visto. Perfil da equipe do bloco cirúrgico. Tem uma tendência a ter um traço de agressividade. Gente, se você precisa serrar, furar, cortar, tem que encarar isso, né, gente? Tem que encarar, tem que dar conta dessas coisas, né? E aí, como psicanalista, eu vou dizer para vocês que aí a gente tem que ter um traço sádico para fazer isso. Não que a pessoa seja sádica, seja um psicopata, não é nada disso, né? A gente, quando escuta isso enquanto psicólogo, até porque a gente só fala isso para nós, entre nós, a gente sabe que isso tem a ver com características, com traços, né? Que são sublimados e transformados em cura, em tratamento. Isso é sublimação, né? Bem a ideia do mecanismo de defesa, sublimação. Pegar uma pulsão, uma energia potente para uma coisa e transformá-la em algo produtivo, criativo, né? Que é pegar a agressividade e sublimá-la e tornar-se um grande cirurgião ou um excelente traumatologista. Que legal, hein? Que energia deslocada, né? De um lugar para o outro, transformada em algo produtivo, que tem uma função nobre. Legal, né? Mas isso é coisa para psicologia hospitalar. Tá bom? Olha lá. Então, é o que a professora falou para vocês. A ala dos queimados, né? A ala, alguns, antigamente tinha, hoje você vê cada vez menos, ala da psiquiatria, mas tende a haver leitos psiquiátricos. Alguns hospitais separam esses leitos psiquiátricos em alas, tá? Aí há uma grande discussão se isso segrega, não segrega, expõe ou não expõe. Existem colegas que dizem não, de uma certa forma, protege o paciente psiquiátrico do olhar dos demais e protege os demais de possíveis consequências de uma internação psiquiátrica, um surto, né? E há outros que dizem não. A inserção do paciente psiquiátrico na sociedade, ela tem que se dar de todo. Então, ele vai estar nas enfermarias conforme a patologia que ele tem. Se ele é um paciente psiquiátrico e precisa de uma internação, ele vai ficar num leito que vai ter a proteção necessária, mas dentro de uma ala comum, não uma ala psiquiátrica, certo? Ok. Mas boa parte dos hospitais gosta de separar e reservar esse espaço específico para o paciente psiquiátrico dentro do hospital geral, ou leitos que vão ficar ali com uma equipe mais especializada nesse tipo de atendimento, tá? Não reproduzindo um hospital psiquiátrico dentro do hospital geral, mas organizando de uma forma que o suporte possa ser mais atento às características específicas do paciente psiquiátrico, ao que ele costuma demandar, certo? Isso tem a ver com a logística do hospital, com o funcionamento das unidades, mas cabe sim problematizar essa reflexão, cabe sim, né? Não é possível recebê-los sem segregá-los dentro do hospital, né? Certo? Qual é a segregação pior, né? A de estar apartado ou a de estar no meio dos outros, sendo visto e apontado como louco, né? Ou perigoso, né? Então essa discussão é uma discussão que dá pano para manga. Espera um pouquinho, pessoal, deixa eu abrir a janela aqui. Peraí. Vamos continuar, então. Bom, então nessas alas, né, muitas fantasias podem surgir, algumas ancoradas em possibilidades reais,
outras absolutamente fantasiosas mesmo, que não tem porquê, nem existem elementos que tenham sido passados, que deem alusão àquilo, né? Por exemplo, a pessoa pode estar fantasiando que ela vai morrer, que ela vai morrer, que ela vai morrer, quando, na verdade, já foi esclarecido pela equipe que o prognóstico é positivo, né? Que ela vai se recuperar. Nós, enquanto psicólogos, precisamos olhar para o todo. Bom, esse sujeito tem um prognóstico positivo, comprovado, inclusive, com exames de imagem, ou laboratoriais, enfim, que seja. Qual a função de acreditar que se está a caminho da morte? Isso tem uma função para o indivíduo. Isso é sintoma de algo. Isso nos fala algo sobre ele e o processo de hospitalização, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Pode surgir o medo da invalidez, o medo da dor física, né? Alguns quadros trazem grave, potente dor física. A dor física é desorganizadora, tá? O medo da anestesia, pode surgir uma vontade muito grande de voltar para casa, medo das alterações da autoimagem. Lembrem do caso do paciente com bolsa de colostomia, que a professora falou, tá? Ele entrou porque ele estava com uma dor no estômago, ele achou que era a úlcera dele que tinha estourado, ou que ele estava com gastrite. Chegando lá, ele constatou um câncer de estômago. Logo depois, foi constatado um câncer de intestino grosso. Logo depois, esse câncer já tinha alastrado para o reto. Ele precisou tirar o reto, costurar, vai usar uma bolsa. Vocês percebem como ele entra por uma coisa e esse quadro vai agravando? É óbvio que essa pessoa vai ter alterações, vai ter medo, vai fantasiar, vai querer voltar para casa, vai sentir muita dor física, né? Vai perceber e pensar sobre as alterações da autoimagem dele. Lembra que ele falou para vocês, eu sou casado, o que a minha esposa vai achar dessa bolsa pendurada, né? Até para os momentos de intimidade, enfim, tá? Então, é normal que tudo isso gere uma tendência do paciente internado a ficar mais introspectivo, né? A passar por um processo de reavaliação da vida dele, né? Reavaliação dos valores. O psicólogo hospitalar, né? Quando a gente especializa em hospital e tal, e até decidi que eu nunca mais trabalharia em hospital, eu fiz muito curso de hospitalar, muito curso, eu não sei o que eu tinha, eu acho que é porque eu queria conhecer para diminuir o meu desconforto, e eu conheci diminuir o desconforto, ok, mas não trabalho mais, mas adoro dar aula disso, olha que coisa, sublimação, né? Olha que bela sublimação, não gosto de trabalhar lá, mas gosto de dar aula sobre lá, tá bom? Então, isso está presente na grande maioria dos casos. Então, quando a gente vai trabalhar em hospital, pessoal, a gente pensa assim, bom, a gente estuda um conjunto de fatores que geralmente está presente, né? Que são elementos generalistas da condição de internação, e aí a gente vai estudando conjunto de fatores de patologias específicas ou de procedimentos específicos, né? Ou também sobre as equipes. Então, existem informações gerais sobre o hospitalar, como isso que a gente está vendo na aula de hoje, que é bem generalista, né? Mas também existem estudos aprofundadíssimos de patologias específicas, todo o campo da psicossomática, que é lindo. Para quem gosta, é um campo lindo, lindo mesmo, e cheio de vagas de trabalho, cheio de vagas de trabalho. Inclusive nos consultórios, em interface com médicos, né, que vão aí encaminhar para vocês os pacientes. Vamos supor que vocês especializem em onco, tá? Que nem essa minha colega que eu falei. Vocês vão acabar tendo contato com muitos médicos e médicas que vão ser oncologistas, que vão entender que o trabalho de vocês é especializado nisso. Eu tenho uma paciente que eu acompanho na clínica há anos já, que teve câncer e fez um acompanhamento com outra psicóloga antes de mim, que era especialista em onco. Fez esse acompanhamento antes da internação, durante a internação e pós-internação, tá? Muito interessante. Então, tem um grande campo de trabalho, tá? Mesmo, tá? Bom,
como eu já havia dito, na internação, nas alas, há uma maior possibilidade da gente trabalhar o paciente pelo tempo da internação, que geralmente costuma ser, não é uma consulta, ele será internado, no mínimo algumas horas, né? No mínimo 12 horas ou 24 horas ele ficará ali, o que é muito mais tempo para a gente acessar o sujeito e a sua família, né? Ok? E também uma propensão maior à formação de vínculo, gente. Nesses casos que eu contei para vocês, o que eu fazia? Eu atendia regularmente essas pessoas, essas crianças, né? Os quadros, as crianças que eu acompanhava, porque nós tínhamos lá as crianças que nós acompanhávamos. Não era todos os dias que nós acompanhávamos, mas mais de uma vez por semana, dependendo do quadro e como estava a criança e a família, nós atendíamos. A gente via tudo isso, fazia esse planejamento com a supervisora, né? Entre nós, com os estagiários mais veteranos, os novatos e a supervisora. Né? E reuniões e interconsultas, reuniões como aquele comitê que eu falei para vocês, bem interessante, me deu uma experiência muito bonita do trabalho com criança vítima de violência, foi bem legal, pesado, mas legal, né? Certo? Até aqui, perguntas para a professora poder tomar uma água, respirar um pouco? Curiosidades? Não? Vanessa, quando tu fizeste esse curso, tu fizeste um curso de hospitalar ou um curso sobre luto? Sobre luto, professor. Ah, legal. Tu gosta de hospitalar? Gosto. Ah, legal, legal. Acho legal. que dentre as áreas da psicologia que eu estou me identificando mais, assim. Legal, legal. Que bom. É uma área bem bacana. Bem legal. Para quem consegue trabalhar, é bem legal. Mesmo. Mesmo, mesmo. Eu Bem gostei bastante. Até quando eu fiz esse curso sobre luto, eu queria aprender um pouco mais para trabalhar também a questão, como eu sou professora, vou trabalhar também a questão das perdas, né, com os alunos. E aí eu já comecei a ver também pela parte mais da psicologia, já queria aprender um pouco mais sobre isso, que eu sempre tive muita curiosidade. Porque quando eu comecei a dar aula, na realidade teve um aluno, né, que perdeu o pai num acidente de avião. Então ele era bem criança na época e ele relacionava tudo com a perda do pai, ele fazia aviãozinho e fazia o avião caindo. E aí eu trabalhei com ele, né, através de histórias, a questão das fases da vida, relacionando a questão do casulo, da borboleta, né? Mas como era uma criança. E desde aí eu comecei a sempre ter muita vontade de aprender um pouco mais sobre isso. E aí quando eu fiz o curso de luto, me chamou muita atenção essa parte hospitalar. Não tenho bastante curiosidade ainda por essa área. Vamos torcer para que essa disciplina venha e venha aberta, né? Dependendo como é que acontece com a gente que é professor. Cada semestre que começa, vem um conjunto de disciplinas, tá? E aí, esse conjunto de disciplinas que poderão ser ofertados, né, conforme os semestres dos alunos, a coordenação diz, gente, vai ter essa e essa. E aí a gente se candidata, né? No caso, tem como é que chama? Fiz semana passada isso, disponibilidade docente. Quais as disciplinas o professor entende que está apto para ministrar, né? Hospitalar é uma das que eu coloco lá. Então, pode ser que venha, né? Claro, a gente tem a Mari, a gente tem a Cláudia Pitirilli, que são especialisticíssimas. Eu acho que é bem provável que essas disciplinas fiquem com elas, porque elas têm especializações nessas áreas. Mestrado voltado para isso. A Pitirilli tem mestrado, se não me engano, em saúde pública, né? Então, ou seja quem for, vai ser uma aula ótima, porque as colegas são top, né? Então, eu fico feliz, porque se ela vier presencial, vocês vão aproveitar muito, né? E quem gosta, lá no meu canal, tem aulas mais antigas de psicologia hospitalar. Eu acho que tem um vídeo ou outro meu de hospitalar. Bem, os primeiros vídeos do canal, tá? Se quiser, vai lá no início do canal e vai achar uma ou duas aulas lá sobre isso,
tá? Ah, legal, professora. Obrigada. Vou olhar assim. Ó, e tem muita especialização de hospitalar, viu? Muito boas, em bons hospitais também, tá? Bom, a internação nessas unidades, né, ela envolve e mobiliza não só os pacientes e seus familiares, mas também as equipes, tá? Como eu falei para vocês, dependendo do perfil patológico da equipe ou do tipo de procedimentos e atividades que se tem, né, a gente tem fenômenos variados nas equipes. A oncologia, por exemplo, era muito comum a gente ver traços depressivos nas equipes, né? Sintomas depressivos nas equipes, né? Uma energia, parece que energia psíquica, tá? Não tem nada a ver com misticismo, não. Energia psíquica, né? Como se, enfim, houvesse uma certa identificação ali, tá? Não sei como é que estão as pesquisas atuais sobre isso, né? Mas a gente via esses traços característicos, né? Até porque era uma unidade onde as pessoas dificilmente entrariam dando pulos e piruetas, né? Embora tivéssemos no hospital constantemente, né? Uma equipe fixa de doutores da alegria, né? Das pessoas que iam alegrar as crianças, né? Fazendo brincadeiras. Tinha toda uma parte, uma sala, uma ala de recreação e brincadeiras, né? Com estagiários, monitores que estavam ali. Porque, gente, o adulto verbaliza e a criança brinca, certo? O adulto fala o conflito, a criança brinca o conflito, né? Então era fundamental que houvesse um espaço lúdico, bem completo mesmo, para as crianças poderem simbolizar a sua doença, a sua internação. Para além da nossa ida ao leito com eles, para fazer a brincadeira, às vezes no leito, às vezes nós íamos com os pacientes para essa sala lúdica, né? E era muito interessante, uma experiência muito interessante, tá? Então, nunca esqueçam, o adulto verbaliza, né? Porque a gente já tem um domínio maior entre o pensar e o verbalizar. A criança brinca o conflito, certo? Bom, voltando para as equipes, né? Muitas vezes a equipe fica muito mobilizada. Quando esse pacientinho que eu falei para vocês morreu, a equipe já tinha passado por um sofrimento muito intenso, porque ele é um paciente que estava internado há 2 anos lá com a equipe. A equipe fez vínculo, não só com o menino, mas também com a mãe e com o pai, que se revezavam nos cuidados com a criança, para dormir ali. Dormir, gente, por 2 anos numa cadeira. Tá? Então, essa equipe ficou muito mexida quando ele morreu. E eu fui a retardatária, que cheguei 20 dias depois da morte da criança. Daí, assim, todo mundo já tinha elaborado um tanto daquele luto que ficamos, né? E eu, daí, naquele dia, me respeitei nesse sentido, como eu falei para vocês. Pode falar, Totti. Karina, você falou bastante da parte de onco, ou pacientes em estados terminais. Qual que é o posicionamento do CRP ou até mesmo do CFP em relação à eutanásia nesses casos? Uhum. O nosso posicionamento é o posicionamento vigente como regra no Brasil, né? De que ele não seja permitido, né? Evidentemente, existem discussões, né? Do bem, sobre como a gente morre bem, né? Pode parecer irônico, mas é como a gente promove um bem morrer, não só o bem viver, mas o bem morrer, né? Que é dar excelentes cuidados paliativos, né? E dignidade para o processo de morrer, né? E o conselho tem um posicionamento de ser contrário, até porque é ilegal, né? Mas o conselho é extremamente aberto às discussões que problematizam a questão da eutanásia, né? Discutir abertamente mesmo, porque sim, porque não, né? Mas a postura técnica obrigatória é de ser contrário, porque ele, no caso, seria um crime, né? Mas discutir é permitido, né? Então, você vai encontrar vídeos, inclusive, na internet, artigos escritos
que versam sobre as reflexões sobre a morte e o morrer, né? Como se dá, seria digno prolongar um quadro onde que já se viu que é irreversível? Não, por certo, né? E aí, sim, o Conselho promove, sim, essas discussões. É possível achar vídeos na internet sobre isso, né? Formalmente, Totti, o Conselho é contrário, porque seria um crime ser favorável, né? Mas, sim, o Conselho volta e meia promove discussões importantes, principalmente quando promove discussões sobre cuidados paliativos, né? E os elementos envolvidos na morte e no morrer, tá bom? Tá ok, obrigado, Karina. Nada. Muitas vezes, pessoal, até por essas demandas, né, das internações, né, das alas, os colegas pedem interconsulta, também para poderem ter a escuta do nosso olhar sobre os casos. Isso é muito comum. E é importante que a gente saiba que o nosso saber é importante para o nosso colega também, tá? Então, muitas vezes, os colegas acionam a interconsulta para também poder lidar melhor com os elementos emocionais que estão envolvidos no caso. Lidar com as suas emoções em face do caso. Porque os quadros atravessam as equipes. Tá certo que as equipes têm uma grande tendência a erguer essas defesas, né? A coisificar o sujeito e olhar para ele como uma patologia, né? Ergue esse muro de defesa que despessoaliza o ser humano, para entender que você está lidando com um objeto de trabalho, objeto com o qual você trabalha, né? Mas isso muitas vezes se desconstrói, rói, porque os humanos são humanos, né? E aí tu pode até dizer que tu não sente nada, mas tu tá bebendo demais, tu tá fumando demais, tu tá brigando demais, tá tendo condutas arriscadas. Então, esses conteúdos, eles vão para algum lugar, eles se manifestam de uma dada maneira, né? De alguma forma. Eles têm que aparecer, né? Ou você adoece, né? E aí, muitas vezes, a gente vai lidar e vai ver o seu colega está adoecendo por causa do trabalho, né? Não porque necessariamente ele está sofrendo assédio, alguma coisa assim, mas é porque a dor do outro está lhe causando dor. E ele, para poder trabalhar, está dizendo para ele que não doeu, mas vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. E aí o nosso olhar atento aos nossos colegas, porque dói em todo mundo, tá? Se a pessoa estiver viva, vai doer, tá? Essa prática da interconsulta, Karina, entre colegas de trabalho, ela se dá mediante alguma prática estruturada mesmo ou só de forma informal? Uhum. Legal, beleza. O SUS, ele prevê a interconsulta como uma modalidade de consulta, como uma possibilidade de consulta, tá? Então, ela já está estabelecida nas metodologias do SUS. Então, formalmente, ela está lá, reconhecida como possibilidade, metodologia de trabalho dos profissionais do SUS. Os hospitais, hoje em dia, já têm a interconsulta incorporada como uma prática regular, que você pode solicitar interconsulta, né? Você faz uma reunião prévia, geralmente, onde os profissionais vão alinhar e vão atender o paciente de uma forma interdisciplinar, numa consulta conjunta, tá? Então, é formal do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, é previsto como ferramenta no Sistema Único de Saúde, né? E aí cada hospital vai construir a sua maneira, né? Geralmente é pela via do acionamento. Aciona interconsulta. Ah, quem? Fulano, Ciclano, Beltrano. Tá bom, vamos tirar uma agenda, vamos tirar uma data, vamos alinhar e depois vamos ter essa consulta junto com o paciente. Maravilha, maravilha. Tá? Obrigado, Karina. Nada. Vamos adiante. Olha uma coisa aqui, ó. As internações, elas podem desencadear vivências de perdas anteriores. Elas podem reavivar outros momentos. Agora a professora vai falar uma questão pessoal. Eu tenho para mim não, já vi isso em terapia, que eu não gosto de trabalhar em hospital,
que eu já contei para vocês, eu acho, quando eu era bem pequena, minha mãe quase morreu por causa de uma otite que ela teve, curou mal, não tomou os antibióticos até o fim, ficou um pouco de infecção. Um ano depois, isso tinha gerado um acúmulo de secreção na região aqui, ó, em cima do ouvido esquerdo, o que fez com que ela tivesse de ir para a cirurgia às pressas. Por sorte, tinha um neurocirurgião de plantão no dia. E instantaneamente ela foi para ver o que era aquela dor de cabeça lacinante que estava fazendo com que ela já tivesse delírios, tamanha pressão intracraniana. E o neuro já fez uma tomografia e encaminhou imediatamente para o bloco cirúrgico, certo? Então ela ficou aí internada, bem desses casos que vai para ver uma coisa, acha outra e acaba ficando internada, tá? Ficou internada por meses, porque precisou tirar a secreção, ficar sendo acompanhada, monitorada, havia risco potente de morte e ela perdeu totalmente a memória. Ela não sabia nem quem ela era, nem o nome dela. Só para vocês terem uma base, tá? Então, assim, eu sei que essa minha rejeição por trabalhar em hospital vem dessa experiência muito desagradável, né? Que na época, enquanto criança, fui muito protegida pelos adultos, né? Não nem entendia o certo que estava acontecendo, tamanha proteção. Ia ver a mãe, mas sempre muito protegida, dizia, ó, tá tudo bem, mamãe tá sendo cuidada, e os adultos muito amorosos ao redor, mas o cheiro daquele lugar ficou, eu tenho muita coisa com cheiro, ficou na minha memória. Então, assim, eu acho que eu não dou conta de lidar com isso justamente por essa vivência tão potente, tá? E respeito isso. Tem um monte de lugar para a gente trabalhar, né? E aí, falar sobre isso enquanto educadora também é algo gostoso de fazer, porque traz uma elaboração disso, tá? Ok. Bom, hoje, essa altura de campeonato, né? Eu tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Já faz lá 30 e tantos anos. Tá bom? Mas vejam, essas coisas nos inscrevem, né? Marcas, né? Nos inscrevem registros, né? E a gente vai se reencontrando com eles ao longo da vida. É importante a gente se respeitar, entendê-los, fazer o nosso tratamento pessoal, né? Para aprender a lidar com os nossos pontos cegos, né? Aqueles pontos que de tão próximos não conseguimos enxergar, tá? Que é a ideia de ponto cego de Freud, que tem muito a ver com o ponto cego do carro, né, do retrovisor, né? Quem já não fez alguma cagada porque alguém estava no ponto cego, né? Muitas vezes moto, fica bem naquele pontinho do retrovisor que a gente não enxerga, né? Tá tão perto, mas é aquele ponto que a gente não enxerga. Então, mecânica com aula de psicologia, o ponto cego, né? Ótica, tá bom? E aí eu vou contar uma história de uma pessoa que eu atendo, já faz anos, que teve, desde a mais tenra infância, uma série de internações por questões de saúde. Este ser humano revivia a cada internação posterior, por motivos diferentes, angústias e ansiedades, angústias de morte, ansiedades de aniquilamento, porque quando muito pequeno, esse paciente, ele foi desenganado. Teu filho vai morrer. Até um padre para fazer o batismo, tá certo? Foi chamado, porque na Igreja Católica a criança nasce, é muito pequenininha, não foi batizada, vai morrer, né? Ou tem risco de morte, você chama o padre para proceder o batismo, para não morrer pagão, como se dizia antigamente. Nem sei se isso mais é assim na Igreja Católica, mas antigamente era, né? Eu venho de uma família católica, né? Ao longo da vida, várias internações aconteceram por motivos variados. E toda vez que esse indivíduo internava, ele revivia a angústia de aniquilamento, de morte. Então, mesmo que fosse a extração de uma pedra no rim, não houvesse risco de morte, aquilo tudo era revivido, tá? Então, paciente que veio para atendimento clínico não por causa do hospital, né? Não veio pela via do hospitalar, veio por uma procura espontânea, né? E aí a gente viu que cada internação revivia
aquele desengano, aquela ideia, né, de meu filho vai morrer, chama o padre para não morrer pagão, sobreviveu, portanto que é um adulto até hoje, sem nenhuma sequela, né? Mas essas sequelas, elas ficaram. Esses registros psíquicos do quase morrer, da tua família toda entender que tu vai morrer, né? E depois, poucos anos depois, internações muito potentes por problemas muito intensos nos pulmões, que geraram muita dor física, e a dor física inscreve no psiquismo muitas marcas mesmo, tá? Ok? Beleza? E não precisa ser do sujeito só com ele mesmo, pode imprimir marcas por ver a dor do outro, alguém que se ama, alguém que se quer bem, alguém que se teve medo de perder, como no caso da professora, que não trabalha em hospital e entende bem por que não trabalha, né? Embora sublime isso, trabalhando e falando de psicologia hospitalar, tá? Essa é a vida, né, gente? Essa é a vida. É assim que a vida se dá, é assim que ela acontece. E nós também somos alcançados por ela. Que bom, né? Prova de que estamos vivos, né? E vivendo, né? Ok? E aí, esse paciente revivia isso e a gente foi vendo como foi a elaboração desses medos, né? Como ele resolveu isso dentro do psiquismo dele, tá? Mas foi aí um longo caminhar para entender isso, tá? Ok? Olha lá, hein? Vou ser britânica com os conteúdos. Vamos chegar às 9 horas e vamos concluir a aula. Olha que maravilha. O atendimento psicológico em grupo nos hospitais é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Né? Grupos, muitas vezes, para esclarecer questões sobre prognóstico, sobre a própria doença ou patologia, grupos com os pacientes, grupos com os familiares. Eu falei para vocês que nós fazíamos esse fatídico grupo com pais cujos filhos não tinham mais condições de recuperação, né? Eram crianças que morreriam fatalmente, mas outros grupos podem se dar, né? Grupos com pacientes diabéticos, né, que estão ali espalhados por algumas alas para a gente falar, né, de nutrição e cuidado em relação à nutrição, prevenção do agravamento dos quadros, grupos com mulheres em estado puerperal, né, que pode se dar ali nas maternidades, ou grupos com mães e pais de crianças da UTI neonatal, que era uma outra colega minha que fazia, seu bebezinho está na UTI. Vamos nos reunir e vamos trocar em grupos sobre isso, né? Muito comum, né? Muito comum de acontecer. Né? Então, o trabalho com grupos em ambiente hospitalar é muito comum. E, muitas vezes, é super indicado, porque uns aprendem com os outros, com a vivência do outro, né? Com a aprendizagem do outro em relação àquilo. Né? E, muitas vezes, a dor que um traz, você pode pensar os pensamentos junto com os outros participantes, e aquilo ser algo terapêutico e educativo, tá? Duas funções aí, a função de acolher a dor e ter uma função terapêutica, mesmo que não seja o foco principal, e uma função também educativa, né? De promover conhecimento, esclarecimento sobre aquela temática em questão, tá bom? Favorece elaborar as vivências, né? Certo, pessoal? Grupos de apoio, é interessante que a gente busque agrupar essas pessoas por uma característica comum, tá? É muito importante. Quando a gente vai formar um grupo, acho que boa parte de vocês tiveram um grupoterapia comigo, né? Teorias e técnicas de grupo comigo. Vocês tiveram, né, Márcia? A tua turma teve, né? Não? Foi a turma do Vitor, então, eu acho. Não? Ah, vocês estavam em sistêmica comigo. Tá, tô confundindo os grupos, tá. Eu dou aula de grupos também, teorias e técnicas de grupos, tá? E quando a gente vai agrupar pessoas, a gente não sai juntando as pessoas por aí, vamos fazer um grupo para a gente falar dos nossos sentimentos? Não, gente, tem teoria e técnica para isso. E existem critérios de agrupamento de pessoas, tá? Um deles é que haja alguma característica comum a essas pessoas, tá? E dentro do ambiente hospitalar, a gente vai buscar qual característica que é homogênea, homogeneiza as pessoas que eles têm em comum. Quando eu digo para vocês, grupo com pais de crianças em estado terminal, vocês entenderam o que os pais têm em comum. Então, esse grupo vai se dar, a partir daí,
e fenômenos relacionados a isso. Evidentemente que podem vir outros assuntos, mas sempre trazendo para a relação com o motivo pelo qual as pessoas estão ali, tá? Então, pode ser por sintomas, pode ser por diagnósticos, pode ser por prognóstico, pode ser com os pacientes, com os familiares, com pacientes e familiares, com funcionários. Eu fazia, quando eu fiz o estágio organizacional no Hospital de Traumatologia, nós fazíamos com os funcionários, às vezes por ala, às vezes aqueles funcionários que estavam apresentando estresse, né, estresse de burnout, ou chegando lá. Então, grupos em ambiente hospitalar podem ser extremamente úteis, né, por uma função terapêutica e educativa. Certo? Perguntas para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Estão tudo cansado, né? Final de semestre, nós estamos tudo na capa da gaita, né? Nós não aguentamos mais nem puxar um gato pelo rabo, né? Todo mundo cansado, né, gente? Mas, assim, espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora, que vocês tenham conseguido perceber como é, dentro do Sistema Único de Saúde, trabalharmos numa unidade hospitalar. Tá, evidentemente que é uma passada, não é a mesma coisa que a disciplina psicologia hospitalar. Repito novamente, espero que tenham ela com um professor presente, né? De qualquer forma, quem for da nossa equipe vai estar ótimo, né? Tem 3 aí para dar essa disciplina, tá ótimo, né? E aí, como eu estava falando das matérias para vocês, nós não sabemos ainda o que vai abrir para o semestre que vem. Né? Então, quando abrir, aí a gente se candidata. Assim, eu gosto de ficar naquelas que eu sei que eu... Né, políticas públicas, jurídica. Acho que vocês não tiveram psicologia jurídica ainda, né? Ah, essa aí eu brigo. E a Mari briga junto. Essa e políticas públicas, nós brigamos juntas para ela sempre vir presencial. Então, vocês vão ter jurídica comigo, que daí é onde eu nado de braçada, né? Porque é o meu campo de maior quantidade de horas de atuação, né, e de experiência. É onde eu gosto. Até eu tenho uma dificuldade de qual vai ser o material que eu vou dar de tanto material que eu tenho. Então, eu tenho que saber afunilar aí para dar a disciplina. Certo? Então, essa é a nossa penúltima aula antes da prova. Semana que vem, nossa última aula da disciplina, onde veremos psicologia na política pública de educação. Tá certo? Mandei aí o artigo para o Vitor, imagino que o Vitor tenha passado. Quem quiser fazer, faça, encaminhe no e-mail até a semana que vem, tem bastante tempo. Brincando, dá para ganhar um pontinho aí somado à nota da prova, o que sempre é bom, até porque ler, para fazer a prova, vocês vão ter que ler, né? Então, por que não ganhar um ponto a mais? Tá certo? Então, quem quiser, fiquem à vontade, produzam esse resumo e mandem para o e-mail até a semana que vem, até a quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Beijo, pessoal. Descansem e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.